Olá, estamos aqui no Morada Acadêmica. Hoje voltamos com a nossa jornada sobre o Foucault e essa obra escrita por dois americanos que tem sido considerada uma das obras referências para discutir principalmente as questões epistêmicas e metodológicas que subsistem à questão do Foucault, não é? É uma discussão sobre a questão que foi iniciada por uma questão que o Dreyfus e o Paul Robineau colocaram sobre se de fato, não é? Foucault poderia ser chamado de um estruturalista ou não. Então essa é a primeira questão que move esse livro, e isso está inclusive no subtítulo do livro, não é? Michel Foucault, uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica, traduzido aí por Antônio Carlos Maia. O prefácio do livro é muito interessante, não é? Que é a ficha técnica do livro, não é? Estou usando a editora Forense Universitária, 1995, não é? O prefácio é muito rico, muito denso, e me parece que a leitura dele já nos convida de uma maneira bastante envolvente a situar, não é, essa questão dentro da obra do Foucault. E eles contam aí no início do prefácio como é que nasce o livro, não é, esse debate entre esses dois professores de Berkeley, não é, sobre um seminário realizado em 1979. E aí eles falam, será que podemos caracterizar Foucault como um típico estruturalista? Essa é uma das questões, não é? Porque eles tinham uma visão inicial de que a primeira fase da vida acadêmica de Foucault, com a obra As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber, existia um certo consenso de que seriam obras consideradas estruturalistas, mas que até numa visão retroativa, lendo as outras obras de Foucault, se podia dizer, não é, que existiria aí uma outra posição interpretativa, principalmente pelos trabalhos da terceira fase da vida do Foucault, pós-75, mais para a década de 80, sobre a questão das prisões, não é, e a questão da sexualidade. Então o livro é movido, né, por essa questão que para esses dois professores é algo que é um chamamento para estar desenvolvendo esse livro, né? E aí ele diz que parece que num primeiro momento, nessas duas obras, o Foucault apresentaria a questão do discurso como um domínio autônomo, uma estrutura universal que subsistiria a tudo, e que isso talvez levasse então a uma certa antecipação, a um certo equívoco de que Foucault seria estruturalista, não é? Mas logo em seguida eles começam a já problematizar isso, dizendo que apesar dessa moda francesa do estruturalismo, Foucault de fato nunca havia construído uma teoria universal do discurso, e pelo contrário, a obra dele como um todo limita-se muito mais a descrever, não é, as formas históricas que de alguma maneira então assumem-se através das práticas discursivas. Então já no prefácio eles colocam, não é, esse porém, essa questão que já dá uma certa diferença de condução com relação a essa pergunta do estruturalismo, não é? E a partir disso, então, no próprio prefácio, não é, eles vão tentando trazer o Foucault, primeiro numa discussão sobre o que seria esse discurso, que então não se organiza somente a si mesmo como algo autorregulável e autônomo, mas que está intrínseco, não é, às práticas sociais e às instituições. Então, que isso já de alguma maneira poderia romper com esse rótulo, não é, de estruturalista, tá certo? Então eles dizem que isso já de alguma maneira, essa ilusão do discurso autônomo já seria objeto de uma análise mais crítica dentro da obra do Foucault, e portanto uma segunda tese já lançada aí logo no prefácio é que da mesma maneira que o Foucault nunca foi estruturalista, né, se levar por esse campo, a outra pergunta é, mas ele então um filósofo, um pensador da hermenêutica, não é? Que é outro campo também que muita gente acaba atravessando, não é? A hermenêutica tem uma larga escola, uma larga história acadêmica, aliás, desde a era medieval, com a questão da
da interpretação dos textos bíblicos, não é? A hermenêutica, por exemplo, coisas que eu li bastante sobre a hermenêutica na visão do Gardner, que foi um pensador, não é, discípulo aí de Heidegger, que toma para si um pouco essa discussão, o Paul Ricoeur, né? Eu mesma na minha tese discuti bastante a questão da hermenêutica trágica, que é quase um contrassenso, mas é uma possibilidade de pensar isso de um outro modo, não é? E aí essa segunda, então, pergunta do texto então ele seria um hermeneuta, não é? E aí eles começam já falando justamente, não é, que o projeto do Foucault parece que no seu início, não é, existe uma arqueologia da hermenêutica, sobre a hermenêutica, não é? Um pouco no sentido do significado profundo que o Nietzsche nos traz com relação a essa ideia arqueológica, não é? Mas a arqueologia é muito mais como uma genealogia, não é? Não apenas no sentido de uma escavação por ela mesma, não é? Sobre os sentidos ali de alguma maneira revelados, por exemplo, com relação à loucura e outros objetos que Foucault, não é, ao longo da sua vida tratou, não é? Então eles já começam também nessa segunda parte do prefácio a trazer um pouco essa discussão, não é? Em que ele vai dizer, bom, esse novo método parecia um tipo de análise arqueológica que se distanciava cada vez mais do estruturalismo, não é? Mas trazia uma aparente dimensão interpretativa que parecia então se aproximar de uma visão hermenêutica, não é? Então, onde parecia então que esse investigador Foucault está sempre situado dentro do significado das práticas culturais, a partir do seu próprio interior e toda a sua estrutura subjacente, não é? Essa seria uma segunda questão, não é? Que parece então aos dois, aí, os dois professores de Berkeley, que apontariam então uma aproximação de Foucault com a hermenêutica, né? Porém eles vão dizer, desculpem, que a ideia do estruturalismo, né, já nessa contraafirmação, parece, e aí traz uma questão que eles vão dizer de uma analítica interpretativa, que para Foucault, na verdade, esse tipo de condução de uma análise hermenêutica acaba colocando os seres humanos, não é, e todos os seus projetos culturais numa espécie de objeto e sujeitos analisados de um ponto de vista muito mais passivo, não é, de objetivação mesmo. Então o Foucault, ao mesmo tempo, parece que então se aproxima dessa hermenêutica nessa questão arqueológica e depois genealógica. Ele ao mesmo tempo vai traçando, me parece, uma linha crítica sobre isso, não é? Até porque vai existir uma discussão que é uma discussão muito interessante, não é? Quando a gente fala da hermenêutica e da interpretação, você fala sempre de um sentido que parece que está escondido e de alguma maneira o sujeito ou os sujeitos, não é, conseguiriam reavivar num trabalho de escavação. Essa seria uma ideia muito usual no campo hermenêutico. E Foucault vai bater bastante com relação a essa questão, porque de alguma maneira quando ele trabalha a questão do poder e do saber, isso durante, né, aí numa visão mais transversal da sua obra, transversalizada, o que a gente acaba percebendo, não é que Foucault vai dizer que não existe essa noção de uma autoria proposital, consciente, de que então agora eu revelo um sentido subjacente, escondido, né? Muitas vezes o sujeito ele não tem autonomia para se dar conta dessas redes de poder e de saber. Ele é muito mais um instrumento de atravessamento, por exemplo, né? Então a própria questão do poder, quando Foucault vai fazer uma genealogia do poder, né? Nem muito preocupado com o que é o poder, mas muito mais no sentido de como esse poder se expressa, como uma microfísica, não é? Como um poder vascularizado, difuso, não é? Essa é uma questão que para Foucault tem muito mais sentido. E aí através disso me parece que ele vai desmontando essa máquina hermenêutica, não é? E vai trabalhar muito mais numa linha nietzschiana da genealogia, não é? Não mais no sentido de um sujeito que tem que ser interpretado à luz de um sentido subjacente, escondido. Então esse é o prefácio, são 13 folhas, e que nos dizem então dessas duas supostas teses, que ao longo da obra do Foucault eles vão então desmontando durante o livro, não é? Então é uma obra muito bem-vinda, acho que vale a pena Aliás, Foucault passou, não é, horas e horas em muitos diálogos com esses dois professores. Eu até gravei um vídeo anterior explicando um pouco do contexto da obra, e fica como uma grande dica aí
para a gente mergulhar nessa discussão que muita gente tenta categorizar Foucault ou numa linha estruturalista ou numa linha hermenêutica. Eu espero que tenha ajudado vocês a pensar e a conhecer mais uma obra desse autor tão bem-vindo. Boa semana para vocês.